E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e este é o meu canal Influente. Hoje eu decidi dar prosseguimento àquela sequência de vídeos de gramática que a gente estava falando, e hoje eu vou falar sobre o futuro simples. Nós falamos anteriormente de como fazer perguntas utilizando o presente simples, o passado simples, e hoje a gente vai ver como fazer perguntas utilizando o futuro simples. E a gente vai ver que basicamente a gente utiliza aquelas mesmas regras que nós falamos nos vídeos anteriores. Mas o futuro simples, ele é um pouquinho diferente no inglês se comparado com o português. Porque no inglês a gente tem duas maneiras de falar sobre ações que irão acontecer no futuro. Nós temos aquelas ações que são probabilísticas, então existe uma probabilidade nelas, e para essas ações e para essas situações nós iremos utilizar os verbos modais, como o will, o might e o may. O will, você coloca ele numa situação quando existe uma probabilidade de em torno de 90% dessa ação acontecer. Já o may e o might é em torno de 50%. Então, como nós vimos anteriormente, para fazer uma pergunta utilizando os verbos modais, a gente só coloca o verbo modal antes do sujeito, e a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, imagina que você tem a seguinte situação: You will play tennis tomorrow. Você irá jogar tênis amanhã. Para transformar isso aí numa pergunta, então, eu coloco o will para frente do sujeito, que é o you. Will you play tennis tomorrow? E é assim, simples. Essa mesma regra, pessoal, vale para os outros modais que eu acabei de falar para vocês, o may e o might. Apesar que, em geral, nós não utilizamos eles para perguntas. A outra maneira como você pode fazer perguntas no futuro simples ou descrever ações no futuro simples é quando você está falando de uma situação que vai acontecer necessariamente no futuro, onde a probabilidade é de 100%. E nessa situação você vai utilizar a construção to be, então é o verbo to be, going to. O going, ele não é indo. Essa estrutura, o be going to, significa irá. Uma coisa que é interessante aqui é que, como você tem um verbo to be, para fazer a pergunta você só coloca o verbo to be para frente do sujeito. Lembrando que essa estrutura vai ser seguida de um outro verbo, um verbo principal da frase. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou para o will, mas agora com o be going to. You are going to play tennis tomorrow. Você irá jogar tênis amanhã. Nessa situação, a gente vai utilizar o que nós vimos tanto no presente simples como no passado simples, quando a gente tinha o verbo to be. A gente vai colocar ele para frente do sujeito para transformar a sentença numa oração, numa pergunta. Ou seja, Are you going to play tennis tomorrow? E é basicamente isso, pessoal. Então, aquelas mesmas perguntas que a gente viu tanto no presente simples quanto no passado simples, vale aqui. Primeiro você pergunta, a frase tem modal? Coloca o modal para frente do sujeito para transformar numa pergunta. Caso não tiver modal, tem verbo to be? E é basicamente isso. Então, pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e dá o seu like. Até a próxima. Um abraço.